Olá, está a começar o programa Linhas Políticas. Este que é um espaço dedicado ao debate e análise dos principais acontecimentos políticos a nível nacional e internacional. E hoje temos como tema intolerância política e violência em Moçambique. Nos últimos tempos temos acompanhado muitos episódios de violência política no nosso país. Na verdade, esses fenômenos não são recentes, não são novos, mas ainda assim levantam questões fundamentais a respeito do mesmo. Sobre a capacidade das instituições do governo para garantir que haja uma convivência saudável entre cidadãos que partilham de opiniões diferentes a respeito da política, também sobre o estado da nossa democracia em Moçambique. E para debater esta temática, temos em nosso estúdio o senhor Yacoub Sibinde, ele que é presidente do Partido Independente de Moçambique e também é analista político. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite e, entanto, agradecer a iniciativa de vocês terem, portanto, fundado uma televisão ligada à área da divulgação das potencialidades energéticas que o país, portanto, possui, os moçambicanos, e, entanto, agradecer a Nathan, um jovem que acredito que, além de ser jornalista, é homem de televisão. E isso, entanto, vai fazer com que este convite não seja o último. E nós faremos desta televisão uma incubadora para divulgar, passar testamento, aquilo que nós já fundamos, consolidamos, que é o projeto Novo Moçambique. O projeto Novo Moçambique é o produto daquilo que é a linha editorial desta televisão. É a fonte de soluções de tudo quanto que você enumerou aqui como problemas do dia a dia. Como político, eu venho de longe e venho desde o tempo da luta pela independência de Moçambique. Entanto, na altura em que eu abraço a guerrilha de libertação de Moçambique, vivi a filosofia da luta pela independência. E aos meus 14 anos já estava ligado à documentação do movimento de libertação nacional. Então, a liberdade vinha bem definida, que estava virada para dois focos: libertar a terra e o homem. E, entanto, isso foi desenhado no Congresso de Dar es Salaam, em 1962, onde, entanto, o professor Dr. Chivambo Monjano foi reconhecido como arquiteto do movimento da luta pela libertação nacional. Não porque ele foi convidando pessoalmente aquele para formar um movimento, mas porque trouxe a arquitetura, uma estrutura científica para libertar um país. E, entanto, ele dizia, e hoje nós repetimos, que a luta pela independência de Moçambique devia ser dividida em duas fases. A primeira fase era a luta pela independência política. Então, tinha que nascer um movimento que não tem ideologia política, ideologia econômica, que não tem discriminação de homem ou mulher, de religião, da região, de raças. E este movimento tinha que lutar com um foco: libertar a terra. Depois deste processo, tínhamos que ter a segunda fase da luta pela independência econômica. Significa que o Mondlane tinha introduzido a visão, eu aprendi, não ouvi, mas eu aprendi. Samora Machel foi o homem que deu continuidade,
Agora digo, totalmente o projeto pela independência foi destruído. Lamento ser os mesmos que construíram esta independência fisicamente política e não conseguem ir buscar as ferramentas que nos ajudaram a unir os moçambicanos para lutar contra o colonialismo e termos a nossa soberania. Hoje, você, Nathan, com a juventude, questionam-nos: vocês lutaram para libertar o país ou porque foi um acidente de vocês terem a independência nas vossas mãos? Mas eu volto a dizer que não, jovens moçambicanos, havia um pensamento científico que ainda está por desvendar. E por isso, entanto, fundou-se o Partido PIMO para resgatar esses valores do primeiro congresso da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, não partido partidário Batuque Massaroca. Há diferença. E lamento estarmos a desinformar os moçambicanos e a história, porque este movimento de libertação, chamado Frente de Libertação de Moçambique, não é do PIMO, não é do Batuque Massaroca Frelimo, não é da Renamo, não é do MDM, tá a ver? E não é de outro tipo, qualquer formação política. Este é um movimento Estado. Não há oposição contra objetivos da Frente de Libertação de Moçambique. Lamento, na realidade, que hoje em dia estejamos a partidalizar o patrimônio da Frente de Libertação de Moçambique. E talvez, com o tempo, a história vai corrigir. No dia que haver um consenso, que a lei já nos recomenda, que não pode haver um partido político que toma como nome e sua autoridade o patrimônio de espaço público. Então, pergunto a qualquer pessoa que esteja lá em casa, a tu, Nathan, por que é que nós lutamos contra o colonialismo? Você vai responder: queremos a independência. Esta independência é do partido A? É patrimônio do PIMO? É patrimônio de quê? Agora, quem moçambicano tem que se organizar uma força política democrática para lutar contra a agenda da independência? Ninguém. Não há oposição contra a independência e também não há o oportunismo de se aboganhar o patrimônio da independência. É preciso desenhar bem isto, porque senão não temos muitos problemas. Eu voltei para trás para vocês perceberem a raiz dos problemas que vocês a colocar agora, que é o problema da economia, intolerância política, o problema de falta de patriotismo. O que há? Estado falido. Então, eu preferi voltar para trás, não para te relatar. Eu estou a testemunhar aquilo que eu fiz parte. Então, uma vez que nós já temos a independência política, que todas as pessoas concordam comigo e conosco aqui na sala, que não há oposição contra a independência. Ninguém quer proclamar outra independência. A independência é esta mesmo. Aquela independência que dissemos que hoje, 25 de junho, às 0 horas, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição em República Popular. Não é do partido A, tribo B, burguesia fulano. Popular. A independência é um patrimônio popular, é do povo. E foi bem sublinhado: os operários e camponeses passam a assumir o poder em nome do povo. Esta república que nós temos não pode parecer como patrimônio de um partido político que choca-se com o sangue do povo que morreu por bem comum. E conclusão, é aquilo que vocês viram, que há certa geração que pensa hoje até criar campas póstumas para amaldiçoar aqueles que lutaram pela independência. Há uma coisa que está mal gerida. Será que a nova geração é culpada? E será que a geração pela independência não está a educar o seu povo para a raiz do nascimento da independência? Então, vamos ao encontro da pergunta.
os problemas que acontecem hoje, como se resolver? Não se resolve na base de partidos políticos. Digo, não é na base de partidos políticos. Porque a independência que nós temos, esta independência política, não foi produto de um partido político, foi de um movimento. E temos que recorrer de novo outra vez para 62, para ir buscar a base filosófica de formar um movimento da luta pela independência econômica. Independência econômica só pode se consolidar nesse país com os recursos energéticos que vocês sabem que existem, estão sendo explorados, voltarem à base de ser o patrimônio dos moçambicanos. Não é de um partido que está no poder. E não é legítimo que a oposição comece a lançar pedra contra este patrimônio. Então, essa aqui é a resposta como base que eu disse na abertura da nossa entrevista, que é uma conversa que não termina hoje. Vamos dar muita continuidade, mas havia necessidade de explicar que a independência política foi em 10 anos sem partidos. Era um movimento. E, então, o CILINDE aconselha a nação moçambicana para se reencontrar num berço aqui nós chamamos de Projeto Novo Moçambique. Novo Moçambique, estamos a dizer, queremos introduzir uma filosofia de pôr todos como soldados, como combatentes, como homens de negócios que lutam pela exploração dos recursos que pertencem ao povo. Naquela declaração que eu dei extrato há pouco tempo, foi claro, esse artigo não foi até hoje renunciado. Queria explorar, só um pouco para completar, doutor. Okay. Para completar. A terra pertence ao povo. Percebeste? Depois daquela declaração da independência, foi sublinhado por Samora Machel. A partir de hoje, no estado da Machava, a partir de hoje, a terra pertence ao povo. Se a terra pertence ao povo, significa rubis são do povo, petróleo é do povo, gás é do povo, carvão é do povo, diamante é do povo, terras aráveis são do povo, e tudo quanto a terra tem em 800 mil quilômetros quadrados é pertença do povo. Agora, nós temos que aceitar isso como agenda do Estado. Não se pode aqui andar aí a fazer uma canganhiça de que o partido fulano ou uma pessoa fulano tem que ficar com o patrimônio do povo. Não, esse é do povo. 36 milhões de moçambicanos, neste momento, respondem pela propriedade de tudo quanto existe aqui neste país. Agora, o PIB o que traz? Traz uma reflexão sobre a justiça distributiva. Como distribuir isso para cada cidadão? E a partir dali, havemos de mudar já a fase. A Primeira República foi sobre a proclamação da independência e a sua consolidação, que isso foi até 1990. De 90 até cá foi uma república, a Segunda República, que nós podemos definir como a luta pela consolidação do pensar diferente. Então, gestão da democracia, de conflitos. Como acabar conflitos, sermos moçambicanos, você fala, tem sua televisão, tem e-mail, isso não pode nos separar. E já consolidamos. Agora, a juventude hoje pede a sociedade. Queria mesmo explorar um ponto que tocou, relacionado quando voltou um pouco no passado, fez numa contextualização e nós agradecemos. Puxou-nos um pouco para o passado e trouxe-nos um pouco daquela que é a história da independência, das questões políticas de Moçambique. E gostaríamos de saber o que realmente está a acontecer. Quando falamos de intolerância política ou violência em Moçambique, do que estamos realmente a falar? Estamos a falar de um problema de cultura política? Estamos a falar de um comportamento dos partidos políticos, estamos a falar das elites ou estamos a falar dos cidadãos comuns? Do que realmente fala-se quando fala-se da intolerância política? Olha, a intolerância política é um efeito. A causa é que estou aqui a querer primeiro buscar a causa para falar dos efeitos.
Está a ver? Então, a falta, nós dissemos ontem que este território não é Portugal, é Moçambique. Então, todas as pessoas perceberam que nós tínhamos que lutar pela soberania da nossa terra. Então, não foi um partido político, até eram 3 naquela altura. Fundiram-se, fizeram-se movimento. Agora, hoje, na realidade, esta intolerância, vocês já querem mencionar, como um aplicativo de um computador, um aplicativo. Não? Intolerância, corrupção, o problema de tanto crime organizado, tudo isso, etc. As pessoas vão buscar uma coisa que eles querem, como qual é? A independência econômica. O que significa isso? As pessoas querem acesso, não, aos recursos que nós temos. Então, por causa da falta de um discurso político que cria agenda comum de como o Nathan e o Sibindi e os outros que nos vê lá fora, que dissemos que a terra é nossa, gás é nosso, patrimônio, tudo que existe é nosso. Então, qual é a forma de eu ter o meu quinhão para eu poder beneficiar-se? Porque eu tenho que comer a minha independência. Cortamos o umbigo com Portugal, porque nós queríamos comer a nossa independência, entre aspas. Não queríamos mandar os nossos recursos para Portugal ou para fora. Independência significa território e os recursos são nossos. Agora, ainda não é esse discurso, doutor Nathan. É preciso que as pessoas percebam isso. Definiu-se uma democracia capitalista, sem capitalistas. Não existe um discurso nacional. Hoje eu lamento porque as pessoas concluíram que o discurso do PIMO tem que ser colocado como agenda do Estado, que é a independência econômica. A independência econômica não é uma falácia. A independência econômica é um ato que me une a ti e a mim. Agora, neste caso, qual é a política de acesso àquela terra que é nossa, do povo? Aqueles recursos que são nossos do povo? Como que o Nathan, na sua pessoa, encarando alguma dificuldade na sua vida, vai desaguar logo nos recursos? Eu sou moçambicano, meu país tem gás, tem petróleo, então eu vou resolver meus problemas na base daquilo que é meu. Não existe essa plataforma. Então, é quando dissemos o seguinte aqui, de 2004 até hoje, acontece que o povo, vocês, a juventude hoje, andem vir à rua, como aconteceu agora no fim dessas eleições, já tinham sentido que a plataforma ou o protagonismo da independência, unidade nacional, já não era tanto uma expectativa para vocês. A democracia tem que acabamos com a ditadura, porque já somos isto, temos eleições. Também essas eleições não vieram concretamente para gerir o país, era para acabar com o conflito armado. Agora, o que o povo hoje exige é acesso à economia. É por isso, então, os partidos políticos, meus pares, pararam desde 2004. Continuaram com o discurso de eleições partidárias. Mas, meu caro, tu acha que Moçambique é independente? Ainda não é independente. Tem um território livre, mas não alimenta seu povo. Então significa que ainda há mais um desafio de união do pensamento. Se quisermos, eu aprovo como político, que a experiência que uniu os moçambicanos para trazer a independência econômica, política, através do movimento, pode ser usado para trazer a independência econômica. O que significa? Qual é a meta? Quando o Estado moçambicano conseguir transformar os seus recursos, monetizar os seus recursos, colocá-los no cofre do Estado, no Tesouro Público, para este cofre do Estado, com recursos financeiros de Moçambique para Moçambique, então planificar o Estado, que nós queremos eleições financiadas pelo Estado moçambicano. Queremos que os resultados dessas eleições sejam respeitados pelos moçambicanos para formar um governo que é financiado com os moçambicanos. Agora, hoje em dia, partidos políticos que nós temos hoje a atuar aqui na praça são partidos políticos que não têm a fonte de receita própria. Porque os membros desses partidos políticos estão desempregados. Não têm trabalho,
não tem renda, não pode alimentar um partido político sem cotações do partido. Segundo, temos o governo eleito, a ser eleito. Este governo também tem que impedir a comunidade internacional para poder financiar o orçamento do Estado. Então, isso não significa concretamente que estamos independentes. Então, e como, entanto, a gente unir isso tudo? Precisamos de acabar com o protagonismo político partidário para lutar pela independência econômica e criar um movimento baseado na base da capacidade da meritocracia de cada partido, de cada pensamento, de cada filosofia. Unido isto, é que pode-se dizer o seguinte, que, olha, vamos transformar os recursos que nós temos, unidos sob o tesouro do Estado, que a tesouraria do Estado, quando tem dinheiro, já podemos planificar o tipo de partido que nós queremos, o tipo de eleições que nós queremos, o governo que sai, vamos alimentar com o nosso próprio dinheiro. Agora, acabar com a cultura de democracia de mendigos. Desde 1990, eu fui candidato em 1994 à presidência da República, era o mais novo naquela lista. Éramos 12, agora talvez somos 3, 4 ficaram em pé. Mas quem faz política ativa, o único ministro, eu estou aqui a tentar resgatar o passado para os jovens tomarem como vosso legado e avançar para frente. Então, da mesma maneira, estou a dizer que esta democracia, este país está na falência porque nasceu a cultura de que eu, como partido político, se tu não milita no meu partido, você, teu diploma não tem mérito. E, então, hoje a Frelimo partido no poder, o partido grande, não resta dúvida. Mas eu conheço, e tu conheces muito bem, que a militância de um partido político não significa ir receber, significa ir contribuir. Então, a Frelimo hoje tornou-se uma federação de interesses econômicos. Que se tu queres brilhar neste país, tem que ser membro. Então, quer dizer, desviamos as pessoas. As pessoas, em vez de entender que não é o partido que dá, mas sim o partido recebe os seus membros, então as pessoas vão a Frelimo como clientes. Ok, doutor, tem uma questão que colocou que eu gostaria de explorar. Moçambique é independente há quase 50 anos e até hoje ainda não conseguimos ter uma cultura política saudável e consolidada. Por que razões não estamos a viver essa situação? Já acabei de falar aqui, doutor Nathan. Eu estou aqui a te dizer uma coisa. Eu acredito que o Nathan deve estar hoje com a situação de livros arrumados, ou seja, está formado, definiu-se numa profissão da sua formação como pessoa. E agora, a sua idade, penso que você está ou entanto vai ter que preocupar-se em instalar-se na sociedade como um homem casado, um homem que trabalha e sustenta seu lar. Agora, não vais buscar recursos aos seus pais, porque pronto, com menos de 30 anos, qualquer coisa que você tem aí, vai mais ou menos essa idade, não vou te perguntar em público, mas todavia, já és um homem que pode sustentar a si próprio. Agora, você não vai casar para ele poder pedir mamã e papá para sustentar seu lar, o seu filho. Você não vai residir no terreno do seu pai, de Tipariu lá, está a ver? Porque por isso eu nasci aqui. A situação em si requer que você tenha a sua profissão, o seu pai ajudou-te, estás formado. Agora precisa do seu emprego para você fazer o seu lar. Essa é a independência que nós queremos. Agora, nós não temos essa independência. Saímos da exploração colonial e proclamamos uma independência política que foi necessária para as pessoas perceberem que cortamos o umbigo com o colonialismo. E, entanto, fomos ao luxo de proclamar a democracia multipartidária. Uma democracia capitalista. Um povo que não rende, que não tem emprego, um povo que não consegue educação própria, um povo que não consegue financiar o seu orçamento do Estado. Como que vai formar uma democracia para o desenvolvimento econômico do país? Onde começa a falha. A falha começa aí. 50 anos de independência, sim, mas nós não podíamos permanecer a título eterno com um sistema de democracia multipartidária, porque essa democracia é composta por partidos que não têm
e que pensam que o eleitorado que nós temos, e não estou a ofender ninguém, neste momento, a cidadania que reina em Moçambique é a consciência da cidadania indígena. Uma cidadania em que, se eu sou membro do partido X, esse partido tem que dar a mim. Se não me dá, que ele é corrupto. Uma série de coisas. Em vez de entender que a democracia capitalista é composta por cidadãos que já assumiram a consciência da cidadania econômica. Enquanto não há educação pela cidadania econômica, então havemos ter sempre problemas. Porque no lugar de usar o cidadão como a força motriz para produzir a riqueza que é do povo, e o Estado ir tributar para ser imposto, de imposto para servir a opinião pública, então não é o que está a acontecer. Então, os cidadãos vão atrás do Estado à busca de soluções do seu país. Então, eu gostaria de ser muito claro aqui. Não existe na ciência do poder ou ciências políticas um partido que distribui envelopes aos cidadãos. Se um partido diz que eu vou distribuir emprego, vou distribuir habitação, esse partido está a mentir. Não é papel de um partido político. Não há governo no mundo que distribui soluções, o pão ao povo. E não há Estado no mundo que distribui recursos aos cidadãos, prontos a consumir. Pelo contrário, a nossa Constituição da República está muito bem concebida, que o Estado não produz, o governo é um agente regulador. Doutor, não produz. Desculpa lhe cortar, tem uma questão particular. Enquanto presidente do partido PIMO e relacionado à nossa temática, que é intolerância política e violência em Moçambique, já passou por alguma situação relacionada a isto? Alguma perseguição, alguma violência política? Olha, quais foram os impactos disso na sua vida? A violência política até hoje sou vítima. Porque o que eu estou a colocar aqui como lamentação, toda a gente sabe disto. E eu militei-me na Frelimo, a Frelimo Libertação de Moçambique, porque queria a independência política. Conseguimos. Então trouxemos um pensar muito bom, que é a democracia multipartidária. O meu partido não é de promoção de ódio, de queima-pneus, de culpar a ninguém, mas sim é pela educação da cidadania econômica. Se a terra é nossa, se a economia é nossa, se tudo que existe, os recursos que nós temos aqui, como formatar um pensamento justo, da distribuição equitativa, distribuição justa, implementação no país da justiça distributiva dos recursos que o povo tem. Mas hoje que estou a falar consigo aqui, sei que ele desafiar, mas deixa falar porque estou aqui para falar. Você ia perguntar, mas olha, por que tem que vir falar aqui? Então, se temos este assunto que está a colocar aqui, não é de pequena porte. Interessa a televisão de Moçambique, a televisão pública. Interessa as televisões privadas. Por que não me chamam? Porque há tentativa de assassinar o caráter de Jacobo Sebino, que defende o princípio da justiça distributiva como agenda nacional. As pessoas não querem isto. Então, eu sou vítima disto. Hoje, sabes muito bem que há um debate ou diálogo nacional inclusivo. E o que é que eles dizem? Estão a procurar para saber se um cidadão quer emprego, o cidadão quer habitação. Querem perceber isto? Se o cidadão morre à fome. Quer dizer, tu achas mesmo que é preciso viajar todas as províncias, Presidente da República, à procura de binóculos para ver se o povo sofre ou não sofre? Ninguém, quer dizer, já sabemos, toda a gente sabe muito bem. Até o bebê antes de nascer já sabe que vai a Moçambique que não tem educação, que não tem habitação, que não tem comida. Então, as soluções estão no projeto Novo Moçambique. O projeto de governação científica Novo Moçambique. Totalmente bem divulgado. Dizem que os partidos da oposição não têm localização, não têm agenda. É mentira. Nós estamos a menos de 1.500 metros
do Palácio da Ponta Vermelha. A menos de 1000 metros retos da televisão de Moçambique. Toda a gente conhece onde está o Partido Primo. Mas hoje em dia, sempre os próprios partidos da oposição, em vez de acolher a nossa agenda, que não é partidária, não, é abrangente, porque é a agenda do Estado. Quando falamos de recursos energéticos, por exemplo, não pode haver recursos energéticos do partido ABC, para o público em geral. E nós já agendamos isto. Já criamos um sistema de modo que cada cidadão sinta-se acionista dos recursos que o país tem. Criamos um sistema financeiro que cada cidadão sinta-se acionista de um banco de desenvolvimento da família. Aproveitaremos divulgar a sua televisão. Senhor Sabino, desculpa. Há quem diz que a violência política em Moçambique não é algo espontâneo, é algo organizado, algo instrumentalizado e até financiado. O que tem a dizer sobre isso? Olha, para acabar com isso, implemente o projeto Novo Moçambique. Mas o que... Significa o seguinte: quando nascer uma consciência de que é o entorno de um partido político, se estou lá, tenho facilidade de me realizar como homem, então aí nasce a resposta, a negação. Mas concorda com esta opinião? Não é concordar que o que está acontecendo agora é o que acontece. Eu tenho aqui um patrimônio para todo o povo moçambicano, para todos os cidadãos, não está a ver, né? Serem acionistas de recursos econômicos que o nosso país tem, e serem acionistas de um banco ancorado aos recursos energéticos que nós temos aqui. Eu pergunto, doutor, diga ao seu público, alguém lá fora da casa pode vir ao público e dizer o seguinte: olha, eu não concordo por sou do partido do poder ou sou do partido da oposição, a minha ideologia não me dá conforto de eu ser acionista dos recursos do meu país. Alguém recusa? Alguém vai recusar o estatuto de ser acionista de um banco de recursos, um banco ancorado ao nosso petróleo, ao nosso gás, ao nosso ouro? Alguém vai recusar isto? Então, esta oferta que já está tão bem desenhada, que o governo do presidente Guebuza, governo do presidente Inhosse, presidente Chapo, tem na mesa esse projeto. Por que não implementam? Porque se implementasse esse projeto, não haveria concretamente xenofobia nem na África do Sul. E não havia o problema de crime organizado. O problema do crime organizado é a resposta de busca de sobrevivência. A intolerância, sabe como que aparece? Já vou nos fatos. Então, como que aparece a intolerância? Porque se eu estou aqui, numa estrutura, como governador provincial, ou como governo provincial, ou como membro, ou como mesmo CTA, qualquer coisa aí, sei lá, da economia. Então, eu vou fazer tudo para fechar, de modo que o Nathan, se você não é do meu partido, não há de entrar aqui. E pior é que está acontecendo, já não é partido Frelimo só. Porque também já há gerações. Se você foi do tempo do Gissano, tua vez já passou. Mas é Frelimo na mesma. Se você foi do tempo do Guebuza, agora o teu tempo passou. Se é do Inhosse, pior. Agora, do Chapo, agora é nossa vez. Quer dizer, no mesmo partido há xenofobia, no mesmo partido há discriminação, e então por que não há de haver uma tentativa de sobrevivência que é a intolerância? Quem é que está a intolerar? É você, que é membro da Frelimo, é você, que é empresário de rendimentos duvidosos, não se sabe como você ganhou agora a fortuna, que você marginaliza o outro cidadão para não entrar no mesmo esquema, porque senão você não vai perceber como que eu ganhei aqui. Então, a intolerância é o fruto da tentativa de abocanhar os recursos do povo. Em vez de fazermos isto, nós dissemos que cada família é uma empresa. Sendo uma empresa, significa que cada família é acionista de um banco. Então, a terra é a fonte de renda do povo. Uma última questão, doutor. Gostaria de saber que queria uma resposta curta, direta e sincera. É otimista ou pessimista em relação ao futuro político do país? Sou pessimista. Pessimista. Por que razões? Porque nós não estamos a usar as capacidades dos moçambicanos para resolver problemas
que estamos a atravessar hoje. Ok. Se tivéssemos um governo, este já não podia, Presidente Chapo, não ia perder tempo em fazer diálogo econômico, político, andar nos distritos, a registrar a opinião das pessoas, mexer com o Estado. Toda a gente sabe disso. Convida pessoas que têm opinião, têm conhecimento, têm capacidade de trazer o dinheiro, trazer o petróleo em Moçambique, a preços acessíveis e coloca essas pessoas à frente de uma máquina. Presidente Chapo, forme um governo de inclusão nacional, selecionar os seus ministros na base da meritocracia, não na base de cores políticas. Porque, veja como vê, aí vai buscar no arquivo morto indivíduos que estão reformados, já não tem nenhuma coisa a dar para ser inspetor, para ser inspecionar o quê? Ok, doutor Iagueco, infelizmente o tempo já nos foi. Obrigado pela sua Obrigado. presença. Contamos consigo para mais Obrigado. debates políticos de Moçambique. Obrigado, Ok. obrigado.